Bom dia, são exatamente 10 horas em ponto aqui no Diário Semanal, 10 horas e 3 minutinhos só. Eu gostaria de dizer para vocês, hoje o Diário Semanal, como sempre, tema bastante polêmico. Você me aguarde, foram muitos os pedidos, de muitos e-mails e mensagens pelo WhatsApp, me pedindo para que eu levasse ao ar um tema bastante polêmico. Emancipação de menores. Muitos pais aí com os cabelos em pé, né? Achando que o filho tem direito para tudo. Como emancipar o meu filho, Adriana? Talvez pensando em se livrar do problema, outra vez não. Menores querendo se brincar de gente grande. Enfim, é bastante polêmico. Estou com uma mesa aqui maravilhosa, advogados, pessoas assim conceituadas, psicólogos, Dr. Plínio, que é uma referência, né, em conhecimento. Todos aqui para responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a mesa. Eu gostaria de mandar um bom dia todo especial para dois amigos que estão ligadinhos aí no interior. Alô, Patrick. Bom dia, meu amigo. Enoque aí no Infraero. Já está melhor, Enoque, da gripe, da febre. Está muito manhoso. Queria dar um alô todo especial à minha zona rural. Hoje também eu não estou muito legal com a voz, gente. Tem um pouquinho só de paciência comigo. Quero mandar um abraço bem grande para o meu grande amigo da Renovar, Sony. Renovar renova sua casa, renova sua vida, renova tudo. E esses olhos azuis renovam muita coisa, né, Sony? Tua mulher que o diga. Muito cuidado, amigo. Bom dia. Muito obrigado à minha zona rural pela audiência, pela sintonia. Gostaria de agradecer e dar um bom dia especial aos meus amigos que participam das mesas, que me ajudam a fazer esse programa. Que ajudar o Diário Semanal não é só apoiar o Diário Semanal financeiramente, mas são as pessoas que comparecem, que participam das mesas, que contribuem com o seu conhecimento. A todos vocês eu agradeço de todo o meu coração. Aos meus patrocinadores que me ajudam a pagar o horário do meu programa e manter esse programa no ar. Agradeço ao Grupo Correio por me alocar esse espaço e ser parceira do Diário Semanal. Mas eu quero agradecer de coração a Janjoy, um novo conceito em viajar, a renovar a utilidade para o seu lar. Quitanda do Bairro, magnífica em sabores. Unimed Sul do Pará, cuidando de você, esse é o plano. Bom dia, Maicon. Um abraço ao Dr. Jorge Bichara. Farmácia Santa Cruz. Você precisa, você tem. Também gostaria de dar um alô e um agradecimento aos colaboradores do meu blog. Dr. Tiago Barros, nefrologista, Clínica Classe. Dr. Marcelo Berma, dermatologista, Clínica Portiguar. JJ Motos, amigo da sua moto. Dr. Carlos André, cardiologista, Cardiomais. As Óticas Helena, que melhor atende você. Doutora Nayara Silva, oftalmologista. Dr. Anderson Bastos, ginecologista. A todos vocês, meu muito obrigada. E que Deus possa abençoar, que vocês tenham em dobro tudo que vocês têm feito por mim. Quero dizer também para vocês, se você tiver a fim de ficar sintonizado nesse programa pela internet, você acessa www.itacaína.com e você ouve na íntegra esse programa agora. E para começar esse programa maravilhoso, que hoje nós temos assim, o número de convidados, resumir porque o tema é tão polêmico que a gente precisa assim, muita atenção para entender tudo que vai ser dito aqui hoje. Mas eu quero começar com uma mensagem, tem tudo a ver com o que nós vamos discutir hoje, o tema. Vamos refletir em cima dessa mensagem. O mundo está cada dia mais evoluído. E com ele nossas crianças também. Começa na barriga de sua mãe. Até lá, cada qual tem a sua opinião própria. Ai da mãe se comer algo que eles não gostam. Em minuto ela joga tudo para fora. Ai da mãe que se... E quando menos se espera, ele nasce por completo. Toma posse de tudo. Das roupas, do carro, do dinheiro, do cartão de crédito, da cama. Eu que o diga. Os pais não podem vacilar. Ou eles hackeiam a senha da conta da poupança. Aí você já viu, né? O negócio está feio hoje em dia. E quanto menos esperamos, até o plano funerário ele já tem pra gente. Não podemos fingir que eles estão cada dia mais espertos do que nunca. Não podemos fingir que a gente não está vendo isso. Eles pedem dinheiro, ainda te cobram troco, se você bobear as crianças de hoje. São as crianças de negócio, né, do século XXI, sabem sobre pensão, salário bruto, 13º, salário, prêmios e juros. Afinal, quem toma conta de quem nos dias de hoje? Você já parou para pensar? Quando os pais são solteiros, inventam de sair com alguém, eles viram um verdadeiro FBI.
sabe com quem você sai, para saber com quem você sai, com quem você foi, o que foi fazer. Em 48 horas você descobre todo o histórico do elemento. Você pode ter certeza, você já teve uma situação parecida com essa, né? O que é confuso é que nenhum dos pretendentes são bons o suficiente para o pai ou para a mãe. Eles têm sempre que pôr um defeito. Se hoje nós estamos assim, o que será de nós pais amanhã? Já parou para pensar nisso? Aí vem o tema, emancipação. E aí você se pergunta assim, muitos me perguntaram, Adriana, eu quero me emancipar. Posso? Outros pais estão me perguntando, Adriana, eu posso emancipar meu filho? Eu não posso responder, mas esses advogados, a psicóloga, Dr. Plínio, história em direito, assim, não tem nem como dizer o currículo do Dr. Plínio, porque eu passaria um dia inteiro aqui, falando, né, dessa referência, desse homem que eu admiro muito, um profissional maravilhoso. Essa mensagem foi um oferecimento da Óticas Helena, ótica que melhor atende você. E para começar, eu gostaria de pedir o perfil de cada um profissional para que quem está ouvindo o nosso programa possa saber quem está à mesa aqui hoje. Começando pela nossa doce querida doutora Ivana. E falar nisso, Célia, eu gostaria de parabenizar a doutora Ivana, que fez aniversário ontem, né? Bora homenagear ela aqui hoje? Sim. Olha, hoje as músicas são em sua homenagem, viu? Obrigada. Doutora Ivana, parabéns. Bom dia, obrigada. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. Eu sou Ivana, psicóloga. Já tive a oportunidade de participar, de estar aqui. E hoje eu tenho certeza absoluta que eu só vou aprender com essas pessoas que estão aqui, que são pessoas realmente que ter muito a me ensinar e falar muita coisa. É um tema muito polêmico. Bastante. Né? Mas eu acredito que a maneira que está sendo feito esse trabalho, eu acho que vai ser melhor. Vamos entrar com a parte dos direitos, né, que às vezes as pessoas confundem. Bastante. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Assim espero. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. Pelo convite. E espero que a gente possa trocar figurinhas. E mais uma vez, parabéns. Doutor. Bom dia, Adriana. Bom dia, que voz. Gente, eu vou perder emprego. Bom dia, doutor. Bom dia, Adriana. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez no seu programa para tratar de um assunto relevante, né, para a comunidade, para a sociedade de Marabá, né, que é o tema, com o tema emancipação. Né, eu me chamo Maurílio, estou na advocacia há 10 anos aqui em Marabá e contribuir para este debate é um prazer assim imensurável. Agradeço você, agradeço a mesa, a recepção, né, ao baluarte da advocacia, Dr. Plínio. É um prazer sentar ao lado dele para um debate, para uma discussão, para fazer esclarecimentos. Obrigado. Obrigado a você, doutor Felipe. Bom dia. Meu nome é Felipe, assim como o doutor Maurílio também milito em Marabá na advocacia um pouco menos tempo, são 7 anos. Para mim é uma honra, como ele disse, é um prazer para mim, é uma honra inenarrável compor a mesa junto a pessoas tão capacitadas como aqui presentes, e em especial a pessoa do Dr. Plínio, que para todos nós é um exemplo de profissional, de pessoa. Uma pessoa ética, uma pessoa positiva, uma pessoa que só tem a nos ensinar enquanto profissional, enquanto pessoa. Obrigada, doutor. E a meu grande amigo, doutor Plínio, que Deus te abençoe por ter vindo aqui hoje. Obrigado, só tenho que te agradecer. Bom dia, doutor Plínio. Pelos lantejoulos e paetês que jogaram sobre mim no início, eu não fosse o tempo de vida e a experiência adquirida, eu talvez não conseguisse nem falar nada. Né? Rodrigues Pinagé, príncipe dos poetas paraenses, quando ele recebeu o título de príncipe dos poetas na Academia Paraense de Letras, ele declamou um poema que diz assim: perto que estou das catedrais escuras por onde hei de passar a eternidade, ainda me vem um gesto de bondade que me dedicam tantas almas puras. É o que acontece aqui. Essas almas puras, esses colegas, a doutora Ivana, você,
mais uma vez me acolhendo com muito carinho. Eu espero poder contribuir mais uma vez para esse seu belo e proveitoso programa que tem elucidado dúvidas a tanta gente que vive aí nessas distâncias e que não tem acesso à informação. Obrigado, doutor. Com profissionais como você, tenho Faz certeza um que é tipo de sempre um instrutor, sucesso, sim. né? Só com essas palavras não dá para você perceber, a pessoa está Verdade. né? Bem, com a modernidade da família e com a evolução dos direitos da criança, todo adolescente muito grande, o desejo de liberdade que tem os jovens de hoje em dia é incrível. Pensando nisso, não é comum ouvir dúvidas de jovens com relação à instituição de emancipação, da emancipação. Dentre as dúvidas mais frequentes, os operadores de direito ouvem-se: se eu for emancipado, posso ir ao show de artista sozinho? Se eu for emancipado, posso ir ao motel em qualquer problema? Se for emancipado, eu posso beber, fumar, dirigir quando quiser? Se eu for emancipado, eu posso fazer tudo o que eu quiser, trabalhar? Essas e muitas outras dúvidas surgem no dia a dia dos jovens, assim como também surgem as perguntas feitas pelos operadores de direitos, você responder, e aos pais que têm uma dúvida muito grande. Adriana, como eu faço para emancipar o meu filho? Você agora vai ter profissionais para tirar toda e qualquer dúvida. Esse texto foi um oferecimento da Quitanda do Bairro, Café da Manhã, de segunda a sábado, aqui ao lado do Grupo Correio. Bom dia, Rosa, minha querida amiga, ligada aí no Diário Semanal. Eu vou começar com a primeira pergunta, direcionada à nossa psicóloga, até porque é uma pergunta do Joãozinho, né? Joãozinho sempre foi um garoto esperto, desinibido. Os pais, com algum exagero, diziam que ele era superdotado. Aos 16 anos, já frequentava o escritório de um genitor. Empresário da construção civil, famoso, participava das reuniões, intervia nos negócios, pautava nos projetos. E uma conversa, o próprio adolescente perguntou: com quem afirma o próprio pai? Ô pai, tu sabes que o filho se já tiver 16 anos, pode ser emancipado? Como é para um pai ouvir isso de um filho? Quais os motivos que levariam um adolescente a desejar isso, doutora Ivana? Eu tenho grande dúvida, né? Então, nós conversávamos ali, né? A questão da emancipação é interessante, muitas vezes, porque às vezes você chega aos 60 anos ou mais, está procurando, né, se emancipar. Isso aí é uma coisa muito relativa. Verdade. Mas, veja bem, se a gente for, na introdução do seu texto aí, você falou assim que no Instituto da Emancipação, aí o jovem começa com aquela pergunta: se eu for emancipado, posso ir ao show? Se eu for emancipado, posso fumar? Se eu for emancipado, posso trabalhar? Aí, só com essas perguntas, não pode. Porque a emancipação não é isso. Vai além desse tipo de... né? Então, aquilo que a gente fala o jovem, ele passa por várias etapas, né? Nós humanos, desculpa. E o jovem é uma fase de perguntas, é uma fase de dúvidas, e uma delas é realmente essa procura dessa liberdade, essa emancipação. Então, os pais têm que ter muito cuidado nesse momento, tá? Então, o Joãozinho, no caso específico aqui, vai depender da história. Por que será que o Joãozinho tem condições mesmo? Porque de repente ele tem, não é? Ele tem estabilidade, uma certa estabilidade emocional. Cada um tem uma história. Aí eu vou fazer o que nem diz o outro, né? Aí o finalzinho da história do Joãozinho vai ser para o encerramento do programa, né, doutora? Com certeza, porque o Joãozinho aqui vai... Quantos Joãozinho? Tem Joãozinho e Joãozinho. Joãozinho, é verdade. Né? Tem família e família. E eu acho que aí, não sei se vocês, né, que vão me dar uma aula hoje, com certeza absoluta, eu acredito que a emancipação, ela está diretamente ligada aos valores, à família, entendeu? Porque senão você não... A lei, ela tá aí para te amparar, para te dar o resultado. Mas se a pessoa não tiver uma formação, emancipar por emancipar, ninguém vai conseguir essa emancipação, não é, gente? É uma coisa meio de utopia, essa liberdade que eles estão procurando. Verdade. Seria mais ou menos isso.
E para continuar o nosso debate, eu vou perguntar aos nossos amigos advogados como se dá a emancipação e quando e quais as circunstâncias uma pessoa pode pedir emancipação. Qual o lugar que é realizado? Adriano, a emancipação, como dito, é um tema bem polêmico, né? E ela vem de um desejo, de um anseio, né, de liberdade desses jovens. Eu acho que está aí a raiz, né, do desejo de emancipação. Eu quero liberdade, eu quero ter liberdade, né? Mas para que essa liberdade? Eu tenho que fazer essa pergunta. Vou fazer uso dessa liberdade como? Né? A família, será que isso é realmente interessante para o núcleo familiar? Né? Essa emancipação desse ser tão jovem, né? Desse ser tão novo, desse ser ainda em formação. É isso que realmente nós queremos, quanto família, quanto sociedade. E aí a pergunta, como se dá a emancipação? Quando e em quais circunstâncias uma pessoa pode pedir a emancipação? O artigo 5º do Código Civil, ele elenca, né, algumas situações de emancipação. Né? A emancipação ela pode vir, né, de uma forma genérica a partir dos 16 anos de idade. Eu venho colocando este limite. Ela pode acontecer entre os 16 e entre os 18 anos de idade. Porque, legalmente, adquirimos a maioridade aos 18 anos. Né? Mas, assim, para eu adquirir esta emancipação, eu teria que estar entre a faixa etária dos 16 aos 18 anos. E onde fazê-la? Eu posso fazer através de um documento público, em cartório, por vontade dos pais e de quem deseja se emancipar, e em alguns casos específicos, né, judicialmente. Realmente o artigo 5º do Código, ele traça essas diretrizes, mas o legislador talvez não tenha atentado para alguns aspectos do mundo em que vivemos, do nosso mundo brasileiro. Então, veja bem, pelo exercício de emprego público efetivo, aos 16 anos no Brasil ninguém faz concurso. Não é permitido fazer concurso. Existe uma idade mínima que não é 16 anos. Então, é praticamente impossível ser emancipado pelo exercício de um emprego público. E outro, pela colação de grau em ensino superior. Pode ser que um superdotado se cole grau, se forme aos 18 anos ou aos 16 anos. Mas eu acho muito difícil também, pela nossa grade escolar, pelo currículo, Exatamente. Então, esses dois, o inciso 3 e o inciso 4 do artigo 5º são inviáveis, praticamente inviáveis. Agora, há um detalhe importante, pelo casamento. Sim, aos 16 anos ele pode casar. Mas pode ter uma curiosidade quem está nos ouvindo, de perguntar, e se o rapaz tem 16 anos, a mulher, e morre antes de completar 18? Ou se divorcia antes de completar os 18 anos? Perde a emancipação, volta a ser menor, incapaz? Não. Ela é adquirida definitivamente. Se houver uma quebra da condição que levou à emancipação pelo casamento, a emancipação permanece, continua sendo emancipada. Eram esses esclarecimentos que eu queria fazer. Doutor Felipe? Também aí, acrescentando o que os colegas já falaram, nós temos aí a hipótese que o doutor Pedro colocou de casamento. Aí nós podemos questionar
O casamento, perfeito, 16 anos. E se, por um exemplo, dos cônjuges tiver menos de 16, tiver 15 anos, tiver 14 anos de idade, vai ser válida a questão a união, a oficialização da união de ambos? Pela lei, a lei esclarece que não. Ela pode ser anulada, certo? Se houver algum vício, algum erro na forma, ela pode vir a ser anulada. E se resultar de gravidez da mulher, da cônjuge, ela não pode ser anulada em razão da idade, certo? No mais, aqui, como explicou aqui o colega Maurílio, a concessão dos pais ou na falta de um deles mediante instrumento público, independente de homologação judicial. Ou seja, isso aqui vai até falar para questionamento 3. Para a próxima pergunta que que é a próxima pergunta, exatamente. Certo. Eu vou fazer já uma pequena introdução aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, hoje nós temos aqui um especial de música, né, de um grande cantor, compositor, maestro, produtor, musical, multi-instrumentista, empresário brasileiro, reconhecido mundialmente como um dos maiores ícones da música do Brasil, Tim Maia, nome artístico Sebastião Rodrigues Maia. Nasceu no Rio de Janeiro, dia 28 de setembro de 1942, Niterói. Morreu em 15 de março de 1998. Esse bloco musical hoje, o Diário Semanal oferece em nome da Janjoy, JJ Motos, em homenagem à doutora Ivana, né, aniversariante. Vamos para os nossos comerciais e eu volto já com a terceira pergunta, tema emancipação. Volto já. São exatamente 10 horas e 33 minutos. Oferecimento Unimed, sul do Pará. Esse é o plano. Você precisa cuidar da sua saúde, gente. Não tem melhor do que o plano da Unimed, viu? Porque hoje saúde é prioridade. Depois de Deus, saúde tem que estar em dias. Gostaria de avisar vocês, você que está aí ligadinho agora, ligando o rádio agora, você gostaria de ouvir toda essa entrevista desde o começo, você pode estar acessando aí www.marabadiario.com. Vai estar no YouTube a partir de amanhã, essa entrevista completa, você vai ver as fotos também, você vai acompanhar toda a entrevista, tá? Então você fica à disposição no canal do YouTube. E também gostaria de avisar para você que o tema que nós estamos discutindo agora é emancipação de menor. Vamos dar continuação ao nosso debate. Todo esse processo de emancipação gera um custo e valores aos pais. Alguém tem noção desses valores, desses custos, doutor? Algum de vocês que geraria esse custo para emancipar um filho? E qual a diferença entre emancipação voluntária e jurídica legal? Adriana, o custo são aquelas taxas referentes à questão de cartório mesmo, né? Valores aproximados eu te devendo, não tenho, mas não são valores estratosféricos que não se podem pagar. Certo. Quanto à questão de juízo, né, essa emancipação ela ocorreria pela vara da infância e entendo aí que existiria a gratuidade de justiça. Doutor Felipe, gostaria de participar? Doutor Plínio. Só complementando o que o doutor Maurílio disse, se houver a vontade dos pais ou de um dos pais, a pessoa tem que se dirigir ao cartório e faz uma escritura. E depois aí essa escritura tem um valor, um custo que não chega a R$100. E depois, de posse dessa escritura, ela vai ao cartório de registro civil para fazer a verbação. Então, são 2 atos e 2 custos. Um na escritura e outro na verbação. O doutor Maurílio aqui me alertou que é acima de R$100. Realmente, hoje, a tabela de custas foi modificada e eu creio que isso pela minha antiguidade, eu ainda estou pensando no antigamente. Doutor Plínio, nós estamos começando ainda, doutor Plínio, não se preocupe. Doutor Felipe. Com relação a essa taxa cartorária, é interessante a gente destacar que ela sofre um reajuste anual,
certo? De acordo com a tabela do Tribunal de Justiça de cada estado. Então, ela é maior do que, ela é superior a R$ 100, mas não chega, quando o colega disse que não chega a ser um valor estratosférico, é porque ela não vai ser algo inatingível, não chega a ser um valor exorbitante, é perfeitamente possível o pagamento da mesma. E com relação à diferença entre Emancipação voluntária, emancipação voluntária, jurídica e a legal, eu vou começar aqui e depois os colegas continuam. Nós temos a emancipação voluntária, foi o que nós falamos, né? Quando parte da vontade dos pais ou da vontade do menor a ser emancipado, eles vão até o cartório, eles pagam essa taxa, como nós falamos, fazem o procedimento que o Dr. Plínio já acabou de explicar aqui, e vai por vontade deles, não haver uma vontade contrária, certo? Aqui nós chamamos inclusive de direito potestativo, como está na lei, certo? A judicial, ela foi o caso que nós mencionamos aqui quando estava fora do ar, é uma situação de quando chega um processo na mão do juiz, a parte interessada, o juiz profere uma sentença e após a sentença a pessoa já pode se considerar emancipada. eu gostaria de ter ter a opinião também do Dr. Felipe. Essa parte, depois eu falo. Dr. Maurílio, por favor. Adriana, bem, o Dr. Felipe ele fez uma boa explanação, uma brilhante explanação sobre emancipação voluntária, emancipação jurídica, mas aí eu gostaria de fazer algumas observações. Sempre tem que estar compreendido entre a faixa etária dos 16, né, aos 18 anos. Correto. Tem que haver a vontade dos pais. Né? Só vou suprimir a vontade dos pais quando um deles faltar. Mas não pode haver discordância entre os genitores quanto à questão da emancipação. Tem que ser algo comum, tem que ser uma vontade dos dois. Não pode ser uma vontade só de um. Se for uma vontade só de um, eu vou passar para uma outra modalidade de emancipação, porque eu vou precisar de uma terceira pessoa fazendo a intervenção para sanar este problema, que é a pessoa do juiz, que é a pessoa do judiciário. Aí o judiciário vem e faz a intervenção. Aí passa a ser uma emancipação jurídica, quando eu tenho uma sentença, né, observando essas vontades, né, observando essa vontade. Mas a emancipação voluntária, para que de forma simples os pais possam ir até o cartório, fazer a escritura pública, os dois têm que concordar. Não pode ser a vontade só de um dos genitores. E na continuação, gente, nós temos muitos fatos em comum que nós vamos ainda abordar aqui. Doutor Plínio, por favor. Eu só queria, antes da doutora Ivana, ela que conhece os escaninhos, os meandros da alma humana, que sonda com o seu conhecimento como psicólogo o interior das pessoas, a opinião dela é imprescindível. Mas eu só queria falar uma coisa. Eu acho que mais uma vez o legislador errou. Pelo seguinte, com o tipo de família que nós estamos tendo hoje, com a desestruturação do lar e das famílias, quando nós vemos mães abandonando filhos recém-nascidos em latas de lixo, no meio em sarjetas, em calçadas, infelizmente, quando nós vemos pais também repudiando os seus filhos, eu acho que não deveria ser apenas o pai e a mãe comparecendo ao cartório, mas também o beneficiário da emancipação, porque existe muito caso, infelizmente, que os pais querem se ver livre dos filhos. Eu vou emancipar meu filho para me ver livre dele, ele que meta o
a cara no mundo e vá resolver seus problemas sozinho. Infelizmente, isso acontece. Então eu acho que mais uma vez o legislador errou. É triste admitir, mas é uma grande verdade. Acontece isso. Doutora Ivana, por favor. O doutor Plínio, né? Fez uma colocação que nós estávamos até conversando, né, Adriana? Verdade. A questão da família, com certeza absoluta. Emancipar não é essa questão. Ela relatou um caso, e a gente vê vários, né, no nosso dia a dia, muitos casos em que querem a emancipação exatamente para se ver livre. E não é assim. A coisa é muito mais séria. A base de qualquer tipo de emancipação, qualquer coisa, a base é familiar, a base são os valores, entendeu? O que eu estou levando, o que me leva, por que eu estou buscando essa liberdade, por que eu estou... E a família, ela é a base. Aqui eu não estou te falando de família, né? Eu estou falando família, porque hoje o conceito de família mudou-se, mas continua sendo uma família, não é isso? Eu acho que o que o senhor colocou, realmente, quando o senhor fala do legislador, teve uma falha aí, eu concordo que teve, que tem, porque a gente tem que ir além, né? Você tem que olhar, cada caso é um caso, cada família é uma família, e existe muito, e cada um você aprende também, né? Evidente. Mas quando eu pedi para falar aqui, foi lá com relação àquela pergunta, os custos, né? Com a emancipação, o processo para a emancipação gera custo e valores para os pais. Daí, quando eu vi esses valores também, os valores emocionais. Daí vem a questão do psicológico, né? Não que o psicólogo, doutor, não, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Então a gente nunca dá conta de chegar lá. O psicólogo não dá conta de fazer isso, não. Bom, esses valores são os valores morais. São coisas muito subjetivas que você não dá conta de... Porque um pai, a gente costuma falar que todos nós vivemos, hoje você também falava isso, 2 adolescências. Mas quando eu falo viver 2 adolescências, no lado psicológico, é porque primeiro eu tenho a minha. Eu fui adolescente, nós fomos adolescentes, nós passamos por em momento histórico diferente, que também a adolescência, ela, né? E quando eu tenho um filho, eu estou vivendo outra adolescência também. Porque eu vou colocar, gente, em pauta, em xeque, meio que em xeque, né? Tudo aquilo que eu fui passando para ele. Tudo aquilo que eu acreditei. E quando chega na adolescência, ele vai querer meio que me testar. E vai mexer comigo. Daí vem a segunda adolescência, vem o emocional, os valores morais, aquilo que eu passei, a base. Então, por que ele está procurando, por que ele quer tanto se libertar? Não é? Então, a gente também costuma falar que é o segundo parto, né? Aí, eu falo muito com as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, que o cordão umbilical, ele foi cortado fisicamente, né? Lá na hora do parto, foi lá e cortou. Mas aí você vai cortando ele uns pouquinhos, quando chega na adolescência, vem aquele corte final. E se o seu filho ou sua filha, por si só, já reivindica uma emancipação, né? Ou mesmo que você acha que você deve, no seu inconsciente, forçar uma emancipação, isso aí é meio que é um custo muito grande, é um custo emocional muito grande, tanto para os pais quanto para são valores filhos. São valores que vai ser, não tem como você medir, é um processo muito, muito grande. É isso que eu queria colocar. Tem sim esse processo jurídico, mas o emocional, os valores, o custo emocional, independente do motivo que levou a essa decisão. Tá? Era isso. A doutora Ivana, como sempre, né, falando com o coração, com emoção. E quando ela fala, sempre me lembro muito de alguns fatos. Eu, por exemplo, minha filha amanhã faz 25 anos, a mais nova. Eu não gosto. Ela não é emancipada psicologicamente, porque ela não se aceita ser emancipada, porque é uma filha maravilhosa. É minha melhor amiga, eu amo ela demais, é o meu bebezão. Espero que ela não case tão cedo, porque eu não quero emancipar ela, não. Mas pensa numa filha assim que
Para casar com ela vai ter que antes falar com a Adriana Araújo, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Tá vendo? Minha filha, tu tá... Vai ser difícil tu arrumar um pretendente. Se passar por mim, vai ser O que ela está difícil. falando, o que você está falando é o que eu acabei de falar, é um par. Exatamente. Então, para que vocês aí fora possam imaginar a situação. E dando continuação ao nosso debate, como sempre, maravilhoso tema, sendo mais profundo no assunto, quais são especificamente os deveres e direitos do menor emancipado? Por favor, doutores. Doutor Plínio. Bom, emancipado passou a ter todos os deveres sociais e todos os direitos legais e sociais que qualquer ser humano tem quando atinge a maioridade. É algo muito amplo, né? É algo muito amplo. Ele se torna capaz ele tem o direito de gerenciar a sua própria vida, de suprir suas próprias necessidades, tem esse dever. E isso não pode ser achando que as coisas dos outros são mais fáceis de trazer para suprir essa necessidade do que o trabalho honrado. Infelizmente, nós vemos, como foi colocado no início, né? Que o jovem, via de regra, ele quer se emancipar para fazer coisas que são prejudiciais a ele, não para fazer coisas que são benéficas, né? E às vezes o jovem emancipado, é o que a doutora falou ainda há pouco sobre a emancipação, sobre esse aspecto emocional, sobre esse aspecto estrutural de cada ser humano para encarar a vida e ter suas próprias responsabilidades e suprir suas necessidades. Às vezes o jovem emancipado, ele anseia tanto por isso. No momento em que ele se vê emancipado, ele está diante de uma situação que ele não sabe contornar. É um choque, né? Exatamente. É um mundo diferente que ele vai enfrentar. Perdeu aquela retaguarda da família que ele julgava que era prejudicial a ele, que era uma cadeia que o prendia e era uma gaiola que o impedia de alçar voos mais distantes, e ele se vê diante da situação. Então, infelizmente, nem todos são capazes de assumir os seus deveres e de exercer os seus direitos quando emancipado. Doutor Maurílio, por favor. Só complementando aqui já brilhantemente o doutor Plínio já expôs para nós, algumas ressalvas apenas. Depois de emancipado, ou então, o que não é mais menor, então, o emancipado ele pode praticar todos os atos da vida civil com algumas restrições. Ele tem apenas algumas restrições. Um exemplo, ele não pode tirar a carteira de habilitação. Porque o que exige o Código de Trânsito? Ele exige que para que a pessoa tire a habilitação, ela precisa ser penalmente imputável, ou seja, ela precisa ser responsável penalmente pelos seus atos. E não é o caso do menor emancipado. Ele não responde, ele continua sendo inimputável criminalmente. Por isso ele não pode. Um exemplo básico, ele não pode dirigir e continua sendo imputável penalmente. Ele não vai responder ainda pelos crimes que porventura ele venha praticar. Que muitos pais têm uma dúvida, né? Será que emancipando meu filho, talvez como o Dr. Plínio falou, para se livrar de, às vezes, de um determinado problema, né? Em alguns casos, é claro, ela se isenta da responsabilidade penal. Isso não, depois mais para frente a gente vai estar explicando, isso não vai acontecer. Então, às vezes você pode estar dando uma liberdade falsa para o teu filho, em algumas áreas, mas você vai ainda continuar respondendo pelos atos dele si mesmo. Aí nós vamos cair exatamente no que a doutora Ivana colocou. São os custos, que não são só os custos monetários, são os valores, são os princípios que cada um carrega. Verdade. Gostaria de participar dessa pergunta, doutor Maurílio? Eu gostaria de fazer algumas afirmações. Pois não. A emancipação, algumas pessoas elas confundem a emancipação com a maioridade.
Gente, emancipação não é maioridade. A maioridade é uma outra situação jurídica, tá? A emancipação, ela te dá algumas características para você exercer algumas prerrogativas da vida civil, tá? Mas, por exemplo, você continua sendo menor. Aquelas restrições que são características do menor, elas continuam para você quando emancipado. Você não vai poder dirigir, você não vai poder adquirir nem consumir bebidas alcoólicas, você não vai poder adquirir nem consumir cigarros, você não vai poder frequentar motéis ou locais similares, você não é adulto. Essas são prerrogativas dos adultos. Você é um menor emancipado. Então, essas situações que estão explicitadas no ECA, elas permanecem para o menor emancipado. Porque o ECA é uma lei que vem proteger a integridade física, psíquica do menor. Ele é um menor emancipado, ele não é o maior. Já que a questão da maioridade é uma questão também biológica, né? E eu entendo que o menor ainda não tem esta capacidade, este discernimento. Agora, eu posso viajar sozinho emancipado? Posso. Eu posso me hospedar em hotéis? Pode. Posso. Então, assim, é bom a gente esclarecer. Eu não sou maior, eu sou menor emancipado. Então, as restrições, elas permanecem, né? Aquelas são autorizadas às pessoas adultas, às pessoas maiores. Elas permanecem para o menor emancipado. Mais para frente nós temos uma pergunta muito curiosa. E para o meu amiguinho que está ligadinho aí, que está querendo já fazer o plano funerário dos seus pais, e que já está pensando na empresa do seu pai, que você já tem idade, vai se emancipar para tomar conta de tudo? Te acalma aí, bichinho, tá? Não está na hora ainda não. Teu pai ainda tem muita lenha para queimar. Espera o final do programa que eu vou te dar a tua resposta. Adriana, só uma observação. Nessa pergunta ainda cabe que se o menor emancipado cometer algum crime, ele está sujeito às regras do ECA. Isso é muito bom esclarecer isso. E dando continuação, doutor, que pessoas são consideradas, por lei, absolutamente incapazes para exercer o ato da vida civil? Que é importante a gente fazer uma ressalva, porque com relação a essa pergunta em específico, houve uma mudança recente, bem recente. Hoje são apenas incapazes, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos. Correto? Essa mudança, ela aconteceu uma lei que entrou em vigor agora em janeiro. Ela é de julho de 2015 e passou a vigorar agora em janeiro. Ela tinha um rol maior de pessoas, certo? Eu vou colocar aqui quem são essas pessoas. Qual foi a mudança? Só um minutinho. Até dezembro do ano passado eram absolutamente incapazes os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou doença mental não tiveram discernimento para exercer os atos da vida civil, e os que não puderem manifestar a sua vontade, mesmo apenas numa ocasião específica. Hoje, apenas os menores de 16 anos. Isso foi uma lei votada, foi sancionada em julho do ano passado, certo? E ela passou a vigorar agora no mês de janeiro, agora recente. E lembrando a todos vocês que estão ligadinhos ouvindo o programa aí, você está ouvindo o Diário Semanal, tema Emancipação de Menores. É possível revogar a emancipação? É possível revogar a emancipação? Doutor Maurílio, por favor. A emancipação, ela não prescreve, ela é irrevogável. Por isso, ela deve ser discutida antes. Ela tem que ser definida
porque ela é algo que acontece para a vida. Então a família tem que discutir, tem que ser ouvido, não pode partir de um simples impulso emocional da pressão do filho ou da pressão dos pais. Os pais querendo se livrar do filho problema, eles não vão se livrar dos filhos problemas, tá? Vamos deixar isso claro, né? As responsabilidades, elas permanecem, tá bom? Os filhos não serão maiores, então aquele desejo de fazer algumas coisas que só são permitidas aos maiores de idade não irá acontecer com o emancipado. Então vamos pensar, vamos trabalhar, porque a partir do momento que eu tomo essa decisão, ela está tomada, ela não volta no tempo. Obrigado, Adriano. Muitas vezes, né, a gente acaba se precipitando e chorando por mais tempo, né? Porque não é fácil. Os menores estão ligadinhos aí, ouvindo o programa aí, você que estava achando que hoje você ia ter sua carta de euforia. Nem sempre, meu amigo, o negócio é diferente. A Leisa, o doutor Plínio gostaria de contribuir com essa pergunta aqui? Não, a pergunta já foi bem respondida. Então me diga, doutor, quais os requisitos para a emancipação do índio? Eu gostaria que vocês, uma curiosidade muito grande, né? Que o índio pode tudo, né? Gosta de tudo do branco. Bora ver também se eles também, quais são os requisitos para a emancipação do índio? O índio, Adriano, ele é regido pelo Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Então, qualquer índio, o artigo 9º diz que qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nessa lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os seguintes requisitos. Aí vem os incisos estabelecendo esses requisitos. Idade mínima de 21 anos. Conhecimento da língua portuguesa. Habilitação para o exercício de atividade útil na comunhão nacional. 4. Razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. Parágrafo único. O juiz decidirá, após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil. Aí o artigo 10 vem e diz: satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, o órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição de integrado, cessando toda restrição à capacidade desde que homologado judicialmente o ato e seja inscrito no registro civil. O artigo 11 diz: mediante decreto do presidente da República, poderá ser declarada a emancipação da comunidade indígena. Aí é uma comunidade inteira, sabe? Da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada em inquérito realizado pelo órgão federal competente, a sua plena integração na comunhão nacional. O parágrafo único desse artigo 11 diz: para os efeitos do disposto nesse artigo, será exigido o preenchimento pelos requerentes dos requisitos estabelecidos lá no artigo 9º. Quer dizer, se for a emancipação de toda a comunidade, os membros têm que preencher aqueles requisitos que são exigidos individualmente. Alguém gostaria de participar? Mais pergunta? Então eu gostaria de oferecer esse bloco ao Dr. Anderson Rumbastos, ginecologista, obstetra, atendimento medical sempre. O endereço: Folha 26, quadra 7, lote 12, Nova Marabá. Telefone de contato para consulta é 3322-2036 e 9202-4575. Não esquecendo do 9 na frente, tá, gente? E também gostaria de dizer para você, não espere você ter os primeiros sinais para procurar um cardiologista. Saúde é coisa séria, gente. Cardiologista hoje, assim, é necessário quase que você ter uma consulta
anualmente ou cada 6 meses, ser acompanhado por um bom profissional. Um excelente profissional, Dr. Carlos André, cardiologista, trabalha ali na Cardio Mais, antiga Empol. O telefone de contato 3322-6566. O endereço é Folha 30, lote 8, 9, na Nova Marabá, na Cardio Mais, antiga Empol, próxima delegacia ali do IML. Agenda do telefone, da consulta, pode ser pelo telefone 3322-6566. É o oferecimento desse bloco, Dr. Carlos André, cardiologista, Dr. ginecologista obstetra. Vamos aos nossos comerciais e volto já já. São exatamente 11 horas e 11 minutinhos. Você vê como as horas passam rápida, voando, né? Tema maravilhoso sendo discutido aqui. O oferecimento da Hora Certa, a Renovar. Você está precisando renovar a sua vida, sua casa, a coisa está assim meio aqui parada, está meio brigada com o marido, leva aí lá, sua mulher lá na Renovar, renova a casa, o lado dela, que eu te garanto que ela vai se acalmar rapidinho. Agora, cuidado com os olhos azuis, sei lá, que é maravilhoso. Sônia, meu amigo, um abraço, um cheiro, sempre muito atencioso, não só com os meus clientes da zona rural, mas com toda a população de Marabá. Sônia, você é 10, você, sua esposa, sua filha, um abraço do fundo do meu coração, meu amigo. E você está ouvindo o Diário Semanal, tema Emancipação do Menor, e vamos dar continuação ao nosso debate aqui. Marcos Montrão, um beijo, um cheiro para você e para a Jo. Quais os requisitos para a emancipação de um índio? Nós acabamos de falar agora há pouco. Agora eu pergunto para você, pergunta de uma garota. A minha mãe tem 100% da guarda, somente com autorização dela é possível ser emancipada, sem com o consentimento e a ciência do meu pai? Doutor Maurílio. Adriana, acho que nós até já nos passamos por cima desse tema, por cima dessa pergunta, e a resposta é não. Tá? A guarda, ela não tira os direitos do genitor, ela apenas estabelece uma situação menor, uma situação legal do menor. Né? E para emancipar, eu vou precisar sim. Porque a dúvida dela aqui é que a mãe, dos dois. Que a mãe tem 100%, né, da guarda, né? Então essa é a dúvida dela, que se ela precisa do consentimento do pai dela. Precisa do consentimento do pai. Mesmo a mãe tendo 100%. Mesmo a mãe tendo 100% da guarda. Isso a gente traduzindo num linguajar. É outra situação. Saiu da guarda, não é, doutor? Eu estou entendendo que é outra situação. Porque ela está dizendo aqui que a mãe tem 100% a guarda é uma da coisa, guarda. A emancipação é outra coisa. Então, eu acho que... A emancipação, Adriana, ela vai mexer com a vida deste menor. Certo. Né? Nos aspectos todos que nós já discutimos aqui anteriormente. Né? E a lei, ela é taxativa. Eu tenho que ter a anuência dos pais. E neste fato, nós entendemos que, mesmo a mãe tendo 100% da guarda, né, os efeitos da paternidade não são extinguidos, cessados. Este pai, por exemplo, ele é obrigado a dar pensão alimentícia, porque a guarda não exclui a obrigação da pensão alimentícia. Então, ele continua, observa, ele continua sendo pai. Ele continua sendo pai. A filha ou o filho que está sobre a guarda total de um ou de outro, não deixa de ter a visita, não deixa de ter a convivência do outro cônjuge. É só uma questão de responsabilidade parcial. Então, para a emancipação, necessita sim da anuência do outro cônjuge. Com certeza. Só acrescentando, a guarda, 100%, ela não é definitiva. O pai pode, a qualquer momento, entrar judicialmente para tentar rever a guarda, certo? Para que se torne uma guarda compartilhada, ou até para ele pedir a guarda para si próprio, certo? Ou seja, a guarda 100%, ela pode ser transitória, ela não é definitiva, ela pode ser revogada, a guarda 100%, e a emancipação não pode ser. Então, de repente, se emancipa um menor, certo? E o pai depois consegue a guarda. Como é que ficaria? Certo? Então, o texto de lei é muito claro. Ele fala que pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro,
Então não tem essa definição, não tem na lei dizendo, se tiver a guarda de 100%, não existe essa previsão na lei. O que tem é que precisa do consentimento, da anuência de ambos dos pais. Você observou uma coisa? Como o doutor Maurílio falou, essa pergunta já passou, mas foi colocada de uma maneira. Hoje, aqui na frente, né, ela já é colocada numa linguagem mais popular, mais específica. Agora, quem fez a pergunta conseguiu entender, porque nós falamos com mais clareza, você entendeu? Por isso, enfatizar essa pergunta com tanta insistência, que isso é a dúvida de muita gente. Não, é maravilhoso, né? A gente poder estar aqui sanando, poder sanar esses problemas, sanando essas dúvidas. Bem observado pelo Felipe. A guarda, ela não é questão da guarda, ela não é definitiva, viu, Felipe? Brilhante, muito bem lembrado por você. Obrigado, meu amigo. Ela, a qualquer momento, ela pode ser revista, né? Já a emancipação, ela é irrevogável. A partir do momento que eu decido. Por isso, a necessidade dos dois, dos genitores. Dando continuação, eu queria perguntar para vocês, e a situação como na morte dos pais? Com quem ficam os filhos? O menor emancipado? Emancipação é possível aos menores? Emancipação é possível para o menor? Normalmente perde os pais, fica alguém responsável. Isso. É possível emancipação desse menor? Bom, o nosso entendimento é de que não é possível. Correto. Por quê? Porque não tem, o rol é taxativo. Quem pode emancipar, então não tem essa previsão. Aí onde vem a dúvida, para você ver, que tem pessoas simples que fazem uma pergunta, como ele não sabe fazer a colocação, é preciso que a gente faça quase uma tradução. Por exemplo, eu sou menor, perdi meus pais, estou vivendo com uma tia, com um parente, alguém, mas a vivência não está boa, eu preciso me libertar dessas pessoas. Eu posso ir a algum lugar e me emancipar? Perfeito. É isso. Eu acredito que da maneira com que ela mandou a pergunta foi mais ou menos isso. Entendi. Aqui a gente volta para aquele questionamento de agora há pouco das três formas de emancipação. Correto. A voluntária, que é essa do consentimento dos pais. Aí é inviável porque nessa situação os pais morreram. A jurídica, judicial, que é através de requerimento judicial, através de um processo. E o terceiro é o legal, que seria o casamento, que seria a formação em nível superior, como o doutor Plínio explanou também no momento. Nesse caso, se ela tiver a partir de 16 anos, entre 16 e 18 anos, ela pode requerer judicialmente a sua emancipação, ou ela vai se dar da forma legal, seja pelo casamento, seja pela formação em nível superior, ou emprego público, como o doutor Plínio já havia dito aqui, é inviável. Né? Uma das dúvidas, inclusive... Agora, Adriana, só se você... Fique à vontade, desculpa doutor. me interrompê-la. Agora, se você tiver menos de 16 anos, aí, né, caros colegas Plínio, Felipe, é impossível. Né? Eu fujo daquilo que a lei elenca como necessidade, como requisito, né? E a lei sendo taxativa nessa questão, aí eu não posso. Aí eu vou ter que ser amparado pelas proteções, né, existentes dentro do ECA. Né? A lei também ela me direciona quando eu sou menor. Aí com certeza eu vou ser, se não tenho parente vivo, se não sei com quem eu me identifico, eu vou ter a justiça irá me encaminhar, né, para um abrigo, eu irei ser colocado à disposição para adoção, enfim, as medidas serão tomadas. Agora a emancipação não é o caminho para essa pessoa. Que inclusive aqui, dando continuação à história, se a coisa mudar, foi uma criança órfã, que não tem conhecimento de seus pais, nem nenhum parente, tem idade de 12 anos, a mesma deseja ser emancipada, ela pode? Entendeu? Aí você entendeu por que a pergunta foi feita com mais... É interessante essa pergunta feita por uma criança,
né, por uma criança que está vivendo essa situação. Exatamente. E nós hoje estarmos podendo sanar as dúvidas dela, né? Tirar da cabecinha dela essas coisas que estão impedindo, as mais impedindo informações, de evoluir, né? justamente. Né? Ela, emancipar, ela não vai poder, infelizmente. Ou felizmente. Essa dúvida vem de uma determinada Interessante. família que está com uma órfã, né? Agregada. Com relação a essa Doutora Ivana. o que o doutor está falando é perguntar mesmo para a criança. Um tempo atrás, nós vivenciamos na minha família uma situação, num acidente de carro, morreu, né? No caso, meu primo, a esposa, 3 filhos e ficou uma. Ela tinha na época acho que 13 anos. Né? Então essa questão da emancipação, eu me lembro, aí tem aquela questão do psicólogo, né, da família, porque eles acham que mistura tudo, né? Psicólogo de família, psicólogo. Daí vem essa questão de fazer essa questão da emancipação, que ela mesma perguntou o que ia ser feito dela. Só que ela tinha, os avós dela ficaram, né, não morreram. Então ela ficou, a guarda ficou com os avós. Mas essa questão, igual o doutor falou, eles perguntam, eles querem saber. E o mais importante é que hoje a gente tem essa oportunidade de esclarecer diretamente para eles, não precisa de terceiros, né? E o que é angustiante é, às vezes, eles fazerem as perguntas e não ter alguém para responder, né? Ou então uma pessoa, por exemplo, quando eu falo alguém para responder, eu estou falando assim mesmo, é um advogado, é uma pessoa que tem um certo conhecimento para ter a segurança, que é muito importante. Eu acho que os pais, eu não sei, às vezes, talvez eu também fui falha nesse sentido, mas assim, poderia orientar melhor seus filhos no caso de uma falta, de uma perda, né? A que se dirigir, informações nas áreas corretas, poder participar mais os filhos, né? O dia a dia dos seus pais, por exemplo, meu filho, se uma hora eu faltar, você ficar assim, lembrando, aonde que você pode pedir um socorro? De repente, às vezes você bate na porta do profissional errado, mas existe aquela instituição que você pode pedir ajuda, que você pode buscar ajuda, entendeu? Acho que os pais têm que conversar melhor com seus filhos hoje em dia, aí em todos os aspectos. Eu pergunto a vocês, quais os casos em que a emancipação se torna extremamente necessária? Isso é uma pergunta de uma mãe. Agora eu vou te colocar a posição dela. Ela tem um filho que está dando muito problema, não são como outros, né? Mas 2 filhos, dando muito problema. Ele é dono de tudo, ele faz tudo, ele pode tudo. Só que na hora que acontece alguma coisa de grave, sempre a mamãe que paga o pato, que vai lá e responder para os filhos, né? Claro, nós falamos aqui anteriormente que a emancipação não isenta o seu filho de nenhuma responsabilidade jurídica. Mas ela quer saber, na minha situação, eu quero emancipar o meu filho justamente para que ele possa ter responsabilidade de assumir os seus atos, que são totalmente ilícitos e atos que eu não consigo ter controle. O que eu faço? Aí ela pergunta, em quais os casos que a emancipação se torna extremamente necessária? Antes de entrar exatamente na dúvida dela, para esclarecer a dúvida dela, é muito importante a gente destacar que a emancipação, ela não vai resolver todos os problemas que ela está enfrentando, certo? Nós já falamos aqui, ele não vai responder criminalmente pelos atos dele. Ou seja, se ele vier a cometer algum crime, ainda vai ser considerado um ato infracional, certo? Não vai recair sobre ela também. Mas ele essa é a dúvida dela. Ele também continuará inimputável. Ele também vai continuar sem responder, certo? Porque os nossos advogados acabou de falar. Essa questão, de repente ela está querendo resolver um problema, tá passando a bola, jogando a bola para frente. Mas esse problema vai continuar. Então eu acho, não é que nesse caso específico, não é a questão
Adriana, de eu emancipar ou não. Eu tenho que tentar ajudar, resolver essa situação agora. Está difícil, é difícil, não é fácil. Vamos para o extremo mesmo. Esse adolescente está no limite. Mas não adianta eu jogar, eu passar, porque ele vai continuar e eu também vou continuar sendo responsável. Eu jogar o problema para frente, jogar a bola, entendeu? Eu tenho que resolver junto com ele. Porque é por isso que a gente vê, ó, se eu tenho um problema X com meu filho, vou emancipá-lo para me ver livre. Esse filho, ele vai chegar aos 60 anos e dando problema, porque nunca deu conta de resolver os problemas dele. Porque sempre vai ter alguém que vai... Você está entendendo? Que vai estar resolvendo. Então, eu tenho que tentar resolver, ou pelo menos agora, nesse momento. Não adianta eu procurar e querer uma resposta lá na frente. O problema ele vai vir de outra maneira. É a mesma coisa. Se você pega, eu costumo falar assim, você tem um casamento lindo, maravilhoso. Aí, de repente, você separa. Separou, não deu certo. Aí, antes de você resolver a sua situação, o seu problema pessoal, com o seu companheiro, seu ex-companheiro, você já entrou em outro relacionamento. Aí, sabe aquela bola de neve? Uma bola de neve, verdade. É a mesma coisa, só que aí com meu filho. Os antigos diziam assim, para um amor mal curado, o outro no lugar dele. Então eu tenho que resolver antes, não adianta eu emancipar, não adianta eu querer jogar na mão de um advogado, e depois ainda tem mais essa, porque não resolveu, o advogado foi culpado, né? Então quando tem um psicólogo, ele está também envolvido. Aí, então sempre alguém vai ser o responsável. Mas eu tenho. Aquela criança vai ser eterna criança. Eterna, não vai ter dificuldade. Verdade. Tá? E a Adriana, essa mãe, a gente observa que essa mãe, ela pergunta assim, em quais motivos eu posso, né, emancipar meu filho? Mãe, não tem motivo. A emancipação, vimos anteriormente, que ela tem que ser discutida por todos os atores que envolvem essa cena. Mãe, pai, filho, ela tem que ser conversada, debatida, pensada, repensada, rediscutida. Até porque é um ato irrevogável. Né? É um ato irrevogável. Eu não posso passar esse problema para frente. Porque, mãe, a senhora está pensando que vai ficar sem os problemas. Lamento informá-la. Os problemas permanecerão. Os problemas permanecerão. Né? E talvez até piore. Só aumentarão. Então seria bom buscar auxílios de profissionais para conversar em família, terapia familiar, enfim, algo neste sentido, porque a emancipação no seu caso não é a via. A responsabilidade permanecerá com vocês, porque a responsabilidade do jovem emancipado, ela é relativa à questão de responder civilmente. Mas criminalmente, a responsabilidade permanece, ele permanece respondendo pelos seus atos como no ECA, né, como o ECA vem elencando, e às vezes até com participação, com representação, né, dos pais. O pai acha que eu não vou precisar mais ir à audiência. Não, vai. Uma mãe da zona rural, ela fez uma colocação muito bonita. Ela disse que gostaria de emancipar a filha dela, mas ciente de uma situação, porque eles moram no interior, é muito difícil que o pai acompanhe para resolver todo ou qualquer problema dos filhos na cidade. Então ela pergunta, mas só que ela disse que a filha tem responsabilidade e maturidade suficiente para assumir determinados atos, por exemplo, que não precisa que o pai venha representar. Então essa mãe, pelo que você sente já, ela não quer se livrar da filha, ela só quer dar uma autonomia à filha a resolver algumas coisas que ela se sente quase que impossibilitada de estar o tempo todo, porque a filha vai estudar fora, vai ficar longe. Essa mãe do interior, sem custo, sem condições. Então isso, num caso desse, ela diz, será que é errado se eu emancipar minha filha para que ela tenha essas autonomias? E você sente na pergunta que ela não quer se livrar da filha, ela apenas quer facilitar a vida da filha. Nisso, o que você me diria, doutor Felipe? Nós devemos entender que
a emancipação, ela tem que ser considerada sempre de uma forma positiva. Como essa mãe. Como foi esse caso que você exemplificou. De repente, eu vou emancipar meu filho para que ele possa, de repente, abrir uma pequena empresa, exercer sua própria atividade. Movimentar uma conta bancária. Ele, de repente, vai morar fora para estudar, ele vai poder praticar todos os atos sem eu estar lá para assinar por ele, autorização, alguma coisa do tipo, certo? Não para, como o exemplo que você falou agora há pouco, para se livrar de um problema, para fazer ajudar o filho a caminhar. Ajudar o filho a caminhar com as próprias pernas e não fazer com que, agora eu vou me livrar desse problema. Ele é um garoto problema, é um rapaz problema, então eu vou emancipá-lo para eu me ver livre desse problema, como a doutora Ivana falou aqui. Não vai resolver. Então nós temos que enxergar o Instituto da Emancipação sempre como algo positivo, nunca dessa forma para se livrar, para tentar remediar um problema que a solução não é emancipação. E você vê que essa pergunta vem de uma mãe, vê os valores como é que são, de uma pessoa do interior. São aquelas pessoas da moda antiga, que criam o filho com amor, com coração, com a lida da terra. Você vê a diferença de uma pergunta de uma pessoa bem instruída na cidade que eu fiz, e agora essa de uma mãe, simplesmente, que ela até comenta, inclusive que ela é semi-analfabeta, né? Mas quer tudo de bom para o filho. Você vê a diferença. O valor familiar está aqui. Né? Você sentiu que ela não tem conhecimentos, ela não está preocupada com valores, mas o valor sentimental de deixar a filha caminhar sozinha e poder seguir um caminho que talvez ela não tenha conseguido fazer. Há realmente uma diferença, Adriana, da primeira pergunta para a segunda pergunta. E você vê, aí muita gente fala assim, mas se uma pessoa intelectual faz uma pergunta, é por isso que eu gosto de detalhar as perguntas, né? Porque fulana se formou, tal, pode fazer uma boa pergunta. Não, eu adorei a pergunta dessa mãe da zona rural. Aqui eu vejo uma mãe preocupada com o futuro da filha. Nas duas perguntas, há distinção de valores. Com certeza. Você, de forma clara, é perceptível, né? Aqui existe o valor A, aqui existe o valor B, né? Valores de família, valores de religião, né? Situações que constroem o ser humano, que constroem a pessoa. A segunda mãe, ela quer ajudar o filho. A primeira mãe, ela quer se livrar. Ela quer se livrar do filho. Ela quer se livrar do problema. Né? Minha diretora está aqui com uma plaquinha. Vamos aos comerciais. Gente, esse oferecimento é um oferecimento do Dr. Tiago Barros, nefrologista. Fone de contato 9194-1264. 3323-2002, o endereço na Folha 26, quadra 7, lote 12, Medical Center, sala 204, segundo andar, Clínicas. E da farmácia Santa Cruz, onde você tem o melhor, você tem tudo que você precisa, assistência farmacêutica, medicamento de 50% a 90% de desconto, variedade em todos os produtos e muito mais. Na Avenida Antônio Maia, 1370, telefone 3324-1370. Avenida Antônio Maia, 1370, telefone 3324-1379. Lá você tem um excelente atendimento, sem contar que preço realmente é imbatível. Vamos aos nossos comerciais e eu volto já já. Gente, já são 11 horas e 42 minutinhos. O oferecimento aqui do Dr. Marcelo Berman, dermatologista, né, atendendo na 33, no telefone 3322-5458, 3322-4860, Folha 32, quadra 3, lote 9, na Clínica Portiguar. Você não tem ideia da importância que é um dermatologista na sua vida. Se você for analisar, pesquisar, até onde vai o limite de um dermatologista, você vai se surpreender. Por isso, faça uma visita. O dermatologista faz parte do seu currículo de saúde, para que você tenha uma boa saúde, para que você se cuide. Ele não cuida só da pele, não, tá? Tem uma infinidade de outras coisas que o dermatologista acaba ajudando você. Então, Dr. Marcelo Berman, Clínica Portiguar. Bem, dando continuidade, nosso tema já está, assim, bem mesmo adiantado, o nosso horário está estourando.
O meu filho tem síndrome de Down, já está na vida adulta. Mesmo chegou para mim e disse: mãe, vou me casar. Ele será emancipado mesmo considerando incapaz? Ou simplesmente a responsabilidade legal passará para a esposa? Quem responde essa pergunta? Os colegas aqui jogaram para mim, né? Doutor Plínio. Realmente é um caso complexo e de muita amplitude e profundidade. Veja bem, talvez até a elucidação melhor venha da psicóloga. Mas vejamos, no caso ele já é maior, não vai ser emancipado, ele já é maior. Aí vem o problema dele ter capacidades, mesmo sendo maior, pela situação dele de ser portador da síndrome de Down, se ele pode gerenciar a sua vida. Aí, se nós formos para a frieza da lei, o Código Civil, ele nos diz que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. O Dr. Felipe já explanou sobre isso. Os menores de 16 anos, com a modificação que houve através da Lei 13.146 de 2015. Aí nós vamos para a incapacidade relativa. O artigo 4º diz: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Antigamente o Código falava em loucos de todo gênero. Aí depois houve essa modificação, o Código anterior falava. Então, veja bem, é necessário analisar caso a caso, porque a doutora poderá falar melhor sobre isso, mas existe uma gradação, né? Alguns portadores de síndrome de Down se mostram de um grau diferente. Existe uma diferenciação de grau da incidência da síndrome de Down de uma pessoa para outra. Então, eu acho que aí é um caso. Nós temos assistido, até o Fantástico outro dia apresentou uma grande parte do programa sobre isso, sobre o portador de síndrome de Down trabalhando nas empresas, agindo como os outros, desempenhando as mesmas funções e namorando os dois com síndrome de Down e casando. Aí vem um questionamento aí, e os filhos como virão, né? Mas eu acho que é um ser humano. Se ele não tem uma incapacidade absoluta, o filho quer casar, então ele está demonstrando a vontade. Aí a questão é perguntar: ele vai poder sustentar o lar? Olha, seja ele portador de síndrome de Down ou não, eu sempre digo para as minhas filhas: vocês jamais deixarão de ser minhas filhas. Enquanto Deus permitir que o papai esteja por aqui, eu sempre vou me preocupar com vocês, sempre vou estar pronto a estender a minha mão, sempre vou estar pronto a acompanhá-los, a aconselhá-los em toda e qualquer circunstância. Pai e mãe não deixam de ser pai e mãe. Seu filho pode ser emancipado, mas nunca vai deixar de ser seu filho. É isso. O filho é algo assim enraizado na gente, sabe? Então, eu não sei, eu gostaria talvez agora os colegas aqui estenderem um pouco mais e a doutora Ivana também. Doutora Ivana, eu acho que o doutor Plínio já respondeu com muita... A síndrome de Down realmente tem suas, assim como todas as outras síndromes, né? Você vai perceber. Incapaz, a própria palavra já é quando ele está incapaz mesmo, né? Então, quando ele não tem condições de gerir, aí, acho que o senhor deixou bem claro, doutor. É caso por caso. Eu tenho que chegar, eu vou precisar de uma equipe para me orientar, eu vou precisar de um advogado, eu vou precisar de um psicólogo, eu vou precisar de um laudo do médico, eu vou precisar de muitas coisas, entendeu? E hoje em dia, a gente
graças a Deus, né? Antigamente, até um tempo atrás, síndrome de Down era uma coisa, nossa, um absurdo, aqueles realmente. mongoloides, aquelas coisas, até uns nomes. A pessoa dá uns nomes não. pejorativos horríveis. Hoje já tem a oportunidade, já existe, ele está aqui, ele é que nem eu, tem suas limitações, igual eu também tenho. Enquanto o senhor falava, eu lembrava de... Muitas vezes a gente pega algumas situações, em quase caso de tutela, né? Curatela, que às vezes a pessoa precisa, é incapaz. Então o que é ser incapaz, né? Eu posso ser 100% normal e de repente me tornar incapaz de gerir. Então eu acho que cada caso é um caso. E a síndrome de Down também tem as suas limitações. Tem particularidades. Mas é engraçado, né? Esse caso de emancipação, mas como o doutor Plínio falou, a gente nunca se emancipa dos filhos. Nossa, eu tenho um filho de 30 e tantos anos, já está ficando barrigudinho, já me deu três netos, mas não cresce. Então, de vez em quando ele ligou, mãe. Essa semana eu fiquei muito bravo. Estou no carro, quando o telefone toca, mãe, vou lhe dar uma boa notícia. Falei, fala, minha filha, eu vou sentar, estou sentada, fala. Ele, tá vindo mais um neto para a senhora. Ai, doutora. Eu adorei a notícia, mas eu disse tanta coisa, você estava junto, né? Você viu? Eu fiquei histérica. E, rapaz, no dia de hoje, com a dificuldade que está hoje, furou a camisinha. Tu não sabe o que é camisinha não, meu filho? Pelo amor de Deus. E essa baixinha aí, não assiste televisão não, fiquei muito bravo. É claro, feliz da vida, que todo filho é bem-vindo. Mas, meu Deus do céu, mas nunca vou me emancipar dos meus filhos. Tá aí, ó, minha prova maior, 25 anos amanhã, um bebezão. Não cresce não, fica desse tamanho para ficar perto da mamãe. Doutora, suas considerações finais, por favor, que eu vou passar uma última pergunta pro doutor Felipe. Bom, é um tema que a gente vai ficar aqui até não sei que dia, mas eu só queria, não sei que horas falando sobre isso. Eu queria falar o seguinte, gente, emancipação, né? Tornar-se livre, independente, né? Mas existe um ditado, e eu acredito piamente nele: nenhum homem é uma ilha. Ninguém vive sozinho. Eu posso ter 2 anos, eu posso ter 15, eu posso ter 30, 60, 70, que eu sempre vou... Essa liberdade que todos nós, que todo adolescente está aí, principalmente o adolescente, né? Está procurando essa independência, ela não existe 100%. Para mim ser realmente, ter a minha liberdade que eu preciso, no fundo eu preciso do outro. Então eu acho que é uma ilusão dos adolescentes, mas faz parte da adolescência também, do crescimento, da maturidade, né, do amadurecimento, procurar essa liberdade, mas vamos procurar com essa emancipação, vamos procurar com calma, é aí que vai, porque à medida que meu filho procura essa emancipação, eu também estou trabalhando, eu enquanto pai, o responsável, também estou sendo trabalhada, estou aprendendo com ele. Então, eu acho que essa questão de emancipar, dessa liberdade, de ser livre, é muito relativo. Cada caso é um caso. E tem a ciência. Não existe isso sem a liberdade, a emancipação 100%. Não existe. Era isso que eu queria. Obrigada, doutora. Doutor Felipe, na sua visão, como representante da justiça, até que ponto a emancipação chega a ser positiva e negativa para o senhor, como negativa para um adolescente? Sua opinião jurídica, por favor. Certo. Foi exatamente como, sem querer, nós respondemos essa pergunta agora há pouco. A emancipação, ela tem que ser levada sempre pelo lado positivo, como nós demos o exemplo da pergunta da senhora que mora lá no interior, que mandou a filha para a cidade para estudar, e ela não tem como estar ali auxiliando todo tempo, ela não pode estar lá assinando autorizações, permissões, a filha vai ter que movimentar uma conta bancária, vai ter que, enfim, diversos procedimentos que somente ela poderia fazer com o acompanhamento dos pais. Então, nesse caso, é um aspecto positivo, ela tem um caráter positivo da emancipação. E ela deve sempre ser observada dessa forma.
E a forma negativa, nós também discutimos agora há pouco com a pergunta da outra mãe que queria se livrar do problema do filho. Aliás, uma falsa impressão de que ela estaria se livrando do problema do filho. E só Deus sabe o motivo que levou ela né? Deve ser analisado também. Com certeza. Também temos que olhar pelo lado dela e orientar que não é a saída ideal, não é a saída mais recomendável, certo? Certo, doutor. As suas considerações finais, por favor, doutor. Queria primeiramente agradecer aqui o convite. Foram 2 horas aí extremamente proveitosas. Como já disse, uma honra compor a mesa com colegas tão capacitados como são o Dr. Plínio e o Dr. Maurílio. Tive o prazer hoje de conhecer a doutora Ivana, também uma capacidade muito grande também. E muito obrigado, Adriana. Obrigado a você. Pelo convite, estamos sempre à disposição. Vai voltar outras vezes. Doutor Maurílio, meu Deus, faço tudo para não errar o nome dele. Suas considerações finais, desde já lhe agradeço a sua presença aqui. Adriana, sou eu que agradeço a honra de participar do seu programa que, como dito anteriormente, às vezes eu assisto porque gosto dos temas tratados. Doutora Ivana, doutor Felipe, doutor Plínio, obrigado por me oportunizar discutir um tema de relevância com vocês. É uma honra. Adriana, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Agradeço ao Haroldo Gaia, presidente da OAB, que concedeu a presença de vocês aqui. E eu vou dar 2 minutos para o doutor Plínio fazer uma conclusão da mesa aqui. Pedro, eu queria dar 20 para ele, porque só eu ouvir doutor Plínio já é uma honra. Doutor Plínio, por favor, a sua conclusão da mesa. Bondade de vocês. Assim eu vou ficar mal acostumado. Mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que me é dada de levar um pouco do que nós podemos amealhar de conhecimento ao longo da vida para as pessoas que estão necessitando de elucidações, às vezes urgentes até. Eu me sinto honrado de conviver com os jovens advogados de Marabá, sabe? Eu sou da turma de 1973, eu tenho 43 anos de formado, mas eu me renovo junto a eles, sabe? O entusiasmo deles, a maneira como eles se dedicam, se aplicam como operadores do direito. Agora, o X da questão, o grande problema, o X do problema que nós enfocamos aqui, digamos assim, eu quero me livrar do meu filho, pode acontecer. O problema da degradação do que é família. Nós sabemos que tem projetos de lei tramitando na Câmara Federal para dizer o que é família. O Estado jamais vai poder dizer o que é família, porque a família é anterior a ele. Deus criou o homem e a mulher, eu sou criacionista, eu creio nisso, e depois é que o Estado apareceu para organizar a vida das famílias e dos cidadãos. Então, o Estado jamais vai poder dizer o que é família. A família é o que sempre foi. Agora, eu tenho, assim, digamos, uma preocupação muito grande com a família, sabe? Eu sempre procuro ser um conselheiro, porque para Deus existe um princípio inalienável, que é o princípio da autoridade. Ele nos diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. E também ele nos diz em Romanos 13, que toda autoridade provém de Deus e em seu nome é instituída. Então os pais são portadores, dessa autoridade, tem sobre eles essa autoridade que procede de Deus. Então, temos que pôr valores cristãos dentro da família, para que a família possa sobreviver. E outra, eu já vou encerrar, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos, viu? E que os corações dos pais e mães preocupados por aí afora sejam acariciados hoje, sejam aconchegados nos braços do príncipe da paz, Jesus, aquele que nos dá uma paz que o mundo desconhece.
Amém. O que eu sempre digo, qualquer tema que nós discutimos aqui se limita e volta para a mesma coisa. Família, educação, isso é muito importante. Diálogo, conversar com seu filho, conviver, participar, pagar aqueles bicos que a gente paga. Ah, mãe, não me leva na escola que eu vou pagar mico. Vai nada, vou entrar, vou brigar, vou conversar, vou ouvir o que você está fazendo de certo e errado. Domingo, quero dormir até mais tarde. Não, meu filho, hoje, pelo menos hoje, vamos tirar o dia, vamos para a igreja, bora falar com Deus. Você conhece Deus? Eu vou te apresentar Ele. Deixar seu filho participar dos teus problemas também, porque mostrar só o lado bonzinho da coisa, enfeitada, um dia ele pode se decepcionar, principalmente se tu emancipar ele sem ter conhecimento do que é a vida. Entendeu? Acho que os pais têm que deixar que os filhos participem do dia a dia. Verdade. E o melhor de tudo isso é o amor na família, o respeito e a confiança entre pai e mãe. E não precisa ser filho biológico, não. Os filhos adotivos de coração também, que são às vezes até mais filhos do que certos filhos biológicos. Tá? Meu Deus do céu, eu estou com 10 placas na minha frente. 1 minuto, 1 segundo. Eu quero dizer para você, você quer emancipar seu filho? Você acha que vai se livrar do problema? Não. Seu filho quer ser emancipado porque acha que vai sair por aí dando um rolezinho, levando a gatinha para um motel, fazendo tudo, pegando seu carro a hora que quer, aprontando e depois não vai acontecer nada? Está errado. Enganou-se, meu amigo. Você vai continuar ainda com a última palavra do pai e da mãe. Enfim, se você tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato no 91560210 ou você acessa também o www.marabadiario.com, ouve essa entrevista, assina a íntegra e você pode dar sua opinião para a próxima pauta, outras próximas pautas, que esse mês estou lotada, minha pauta já está fechada. Mas a todos vocês que estão me ouvindo na internet, na Zona Rural, meu muito obrigado pela audiência. A Janjoia, a Renovac, Quitanda do Bairro, Unimed Sul do Pará, Farmácia Santa Cruz, Dr. Tiago Bar, Dr. Marcelo Berma, JJ Motos, Carlos André, cardiologista, Óticas Helena, Doutora Ana Era Silva, oftalmologista, Dr. Anderson Bastos, ginecologista. Não esquecendo, mulherada, de vez em quando passar por um ginecologista, dar uma avaliação, afinal de contas, gente, mulher, precisa se cuidar. O doutor Plínio disse aqui no início, né? Nós estamos no mês de março, mês internacional da mulher. E muita gente fala assim, pergunte para um homem que é uma mulher. Ele vai dizer que é um boy, que é uma loira, uma morena 10. Mas pergunta para a mulher que é uma mulher. Ela vai te dar exemplo que você vai ficar bobo. Aí eu disse, eu discordo, tem muito homem, tipo assim, do doutor Plínio da vida, que é um verdadeiro poeta, né? Ele namora até hoje a esposa dele, né? Um eterno namorado. Tem muito homem também que valoriza a sua mulher. Então, eu digo a você, valorize seu filho para que ele seja um bom pai de família, que o futuro dele seja melhor talvez do que o nosso. Tá? Até sábado, se Deus permitir. Um beijo, um abraço a todos vocês. E ligadinho o seu louro aí na Zona Rural, seu louro. Não esquece dos meus peixes. Eu tô indo aí comer aquela galinha caipira. Beijo, cheiro. Até sábado.